pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje a gente vai gravar nossas leituras de março, mas com convidada especial. A gente começou esse ano, né, Rafa, a fazer as leituras do mês, sempre no final do mês, e achamos que esse mês valia a pena trazer mais alguém para a conversa. E aí trouxemos a Rafaela Cairo, então ficaremos aqui com 2 Rafas e Rafas. Me aguentem chamando Rafas hoje o episódio inteiro. E vamos falar sobre as nossas leituras do mês. Rafa, amiga, seja muito bem-vinda à gravação do nosso episódio. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui participando com vocês. E para a gente começar, a gente gosta de explorar como é a relação do convidado com a leitura. Se ela é recente, se ela é desde da infância, adolescência. A Rafaela, ela já é minha amiga, tá, gente? Só para contextualizar, há alguns anos. E ela não tinha o hábito da leitura. E a gente fez pela página lá do podcast uma leitura coletiva em fevereiro. E aí ela topou participar e tal, gostou bastante do livro que a gente leu. E dali pra frente ela virou uma leitora muito voraz. E aí a gente queria que ela contasse um pouquinho pra vocês como foi esse processo aí de leitura. Tá, vamos lá. Então, vocês sempre serão o ponto de referência quando eu falar, ai, como você começou a ler? Foi pelo Amigos e Livros Cast. Eu entrei no desafio da leitura coletiva, mas falei, vou participar. Cara, é algo de amigos, então eu gosto de participar, eu gosto de engajar com os meus amigos como a gente engajaria de outras pessoas. Então, ainda peguei o livro da Indira e falei, nossa, deixa eu começar porque a gente estava atrasada. E quando eu vi que eu li o livro que dava para meio mês em 3 dias, que foi uma leitura muito boa, falei, cara, como que eu não fiz isso antes? Eu acho que eu procurava livros que não era tão interessantes para a leitura correr bem, sabe? Então eu acabava parando bem, tipo, lia 2 páginas, lia um capítulo e esquecia ele morria. E o título que vocês colocaram, o livro que vocês colocaram, me chamou bastante atenção e eu gostei muito de ler ele até o final. E é muito aquela questão também que às vezes na vida adulta eu percebo que a gente fica tentando priorizar leituras produtivas, vamos dizer assim. Muito aquela questão do autodesenvolvimento, ou até aqueles livros que você gosta de mais voltado para a religião, para estudo bíblico, alguma coisa. Mas a leitura do romance, da fantasia, eu vejo que ela traz muito a questão do descanso mesmo. De você sair de telas, você sair daquela questão de estar sempre raciocinando, pensando. E aí, com o seu caso, eu fiquei com a impressão de que foi isso, sabe? Tipo, te tirou de um cenário onde você tentava ler, mas para um aprendizado também, uma reflexão, e te trouxe para uma leitura totalmente por prazer, por hobby, por descanso mesmo. Nossa, sim, exatamente. Os livros que eu pegava realmente era tipo, sobre religião, sobre motivação, sobre autoconhecimento, sobre aprender algo. E eu acho que a gente passa o dia todo fazendo tantas coisas para aprender, para estudar, que acabava ficando, nossa, que chato, não vou fazer isso. Eu ligava a TV, assistia uma série, tipo, o dia todo. E quando eu peguei o livro, que eu desliguei a televisão e passei uns 3 dias sem ligar a TV e ver nenhuma série, porque eu queria terminar aquele livro. Era a minha meta de carnaval, era terminar aquele livro. Verdade, foi no carnaval que você leu, No né? carnaval. Eu falei, cara, realmente eu tava procurando os tipos de livro errado, porque assim, me tirou completamente do celular, da televisão. Eu fiquei enfurnada no meu sofazinho com um bolinho, com uma senhorinha, lendo meu belo livro e dando risadinhas, porque assim, eu me sentia vendo uma série, mas eu estava lendo um livro. Ai, gente, é muito bom. Eu falo, é isso. Depois que a pessoa acredita, né, Rafa, que ela experimenta, ela não desiste mais. Por isso, Rafa, que a gente sempre fala aqui no podcast também, que é uma coisa que a gente até trouxe outros convidados aqui, que às vezes a frase, não gosto de ler. Eu acho que
é um pouco difícil de acreditar nessa frase, porque às vezes a pessoa não gosta de ler porque ela não teve uma experiência boa com algum livro certo que ela escolheu. Então, quando você escolhe o livro certo, você vai conseguir ler, você vai engajar na leitura e aquilo vai te marcar de alguma forma. Ou quando Hum, alguém é, escolhe o livro pra você? Exatamente, você vai também. ler esse sim. É porque, assim, a leitura, apesar de a gente trazer aqui para um contexto muito mais coletivo, experiência individual ainda. Então, por mais que a pessoa indique, a pessoa fala, putz, eu não gostei tanto desse livro e tal, mas, por exemplo, é Abby Jimenez, que foi o caso que a Rafa leu, o Prometo que vai se lembrar de mim, que foi o livro da nossa leitura coletiva aqui do podcast, a primeira. E, assim, a Abby Jimenez a gente já vem evangelizando há tempos a galera que Sim, Uma diva, uma diva. sim. ela é a maioral, Rafa, ela é a maioral. E aí, quando a gente indicou esse livro pra Rafa, que falou, ó, você tem que ler Abby Jimenez, porque a gente vai fazer a leitura coletiva, a gente tinha feito uma sugestão de cronograma de leitura e a Rafa leu bem mais rápido que que a própria, que o próprio cronograma que a gente sugeriu. Então, isso foi muito legal. Porque eu acho que esse é o objetivo final, sabe, Rafa, do projeto ali da nossa leitura coletiva. É fazer com que as pessoas leem, independente de se for dentro do cronograma ou fora do cronograma, mas enfim, que elas consigam pegar o livro e elas finalizem ele. E que seja uma experiência positiva para a pessoa que pegou também. Então a gente fica muito feliz com esse feedback que você também teve com essa experiência de leitura. Bom, eu tinha um Notas no celular, tipo, de metas. E aí eu vi que tinha uma meta de 2024, a ler 3 livros no ano. Gente, olha, pra quem lê muito, isso não é nada. E eu não Aham. conseguia. Aí hoje eu parei e pensei, falei, cara, 29 de março eu li 6 Tá livros. vendo? Eu É, dobrei a meta em 3 Você dobrou meses. a meta. Também, sim. eu falei, o que é isso? E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre falava que eu não conseguia ler. Só que eu não conseguia, mas é aquele caso, eu não achava algo que me interessasse, algo que evoluísse em mim e falasse, não, vai ler. Final de semana Aham. passada mesmo tive muitos afazeres e não consegui ler direito. E eu fiquei muito triste. Eu falei, cara, eu só tenho final de semana pra ler muito e eu não consegui. Eu falei, como pode? Que personalidade é essa de 2026? Sim, e o interessante é que 2024 a gente já estava convivendo bastante na rotina Aham. ali de academia e tudo, a gente se via com frequência na semana. E eu lembro que você comentava algumas vezes, mais no começo do ano sempre, e que eu já oferecia os livros, mas você, tipo, ah, não, não gosto, ai, não quero e tal. E aí ficava por isso mesmo, né? Porque é aquela, a gente oferece, mas a gente não fica também forçando, né? Insistindo. Uhum. Mas eu lembro que ela já falava mesmo, era essa insistência de tentar ler livros que eram voltados para assunto que ela achava que ela só gostava daqueles assuntos. Tá vendo? E quando a gente prioriza também, né, Rafa? Eu acho que esse é um ponto, né, de que a gente sempre traz aqui Sim. também. Quando você prioriza a leitura também, ela se torna mais produtiva consequentemente. Então, por exemplo, eu tinha lido Causer, que era o primeiro livro que a gente vai falar daqui a pouquinho, no comecinho de março. E aí eu fiquei fazendo outras coisas, focado em algumas séries que eu estava querendo assistir. E aí eu demorei mais umas 2 semanas para terminar um outro livro que eu também já estava lendo há um tempo. E aí ontem eu peguei esse livro, eu já terminei, aí hoje eu falei: "Não, deixa eu terminar um outro também", então eu já terminei também. Então quando a gente foca muito, né, Rafa, aí o negócio deslancha de uma vez, né, Jay? Sim, exatamente. Eu percebi que é o único lugar mesmo que a minha mente descansa, porque eu não tô sendo ligada, eu não tô com o celular, realmente eu tô lendo e prestando atenção. E realmente é um Uhum. dia menos cansativo do que quando eu passo assistindo uma série, porque eu vou mexer no celular, eu vou pegar a panela, eu vou fazer 300 coisas e eu não descanso. Mas lendo, gente, eu fico, mano, eu quero água, mas espera, só mais um, mas e sigo assim, eu gostei muito. Foi uma descoberta muito boa. E através de vocês, que eu sempre vou falar, cara, meus amigos têm um podcast. E me Tá vendo? incentivaram a ler. Muito obrigado, Rafa, a gente fica muito feliz em saber que a gente foi essa força que te impulsionou aí para esses novos hábitos de leitura novamente. Então a gente fica realmente muito contente em saber. Sim. E eu vi um post ontem, acho que foi ontem ou foi hoje de manhã, de uma amiga que é psicóloga, e ela estava falando sobre o quanto a gente tem se sobrecarregado mentalmente com esse excesso de, ah, eu não lavo uma louça se eu não estiver ouvindo um podcast, ah, eu não vou daqui na padaria se eu não colocar um negócio para eu escutar um podcast, uma gravação, um negócio, ou então um audiobook, assim, a gente tá todo momento ouvindo alguma coisa se a gente não tá conseguindo ler, né? Tipo, se não é momento que Uhum. você consegue parar para ler ou para assistir, mas a gente não deixa mais de estar todo momento ouvindo alguma coisa, tipo, isso sobrecarrega muito a gente, porque a gente já trabalha o dia inteiro, já tem essa rotina toda
puxada e a gente tá vivendo um momento que tá muito fora do que a gente viveu nos últimos anos em relação a conteúdo, a aceleração das coisas e tudo, e tipo, a gente não desliga o cérebro mais, a gente não Fica para. atribulada. É uma mente É, atribulada, porque toda hora tem que estar fazendo, produzindo. Não é produzindo uma coisa, é produzindo muitas coisas. Enquanto você exato. tá fazendo uma, você tem que fazer 2, 3 e você fica atribulada. É isso, você não faz mais uma coisa sozinha, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Porque você tá toda Uhum. hora tentando ser produtivo ali, de alguma forma, a gente cismou que a gente tem que ser produtivo e tem que ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu acho que a leitura tira a gente desse momento, porque justamente é algo que você vai fazer só a leitura. Porque assistindo, dá pra assistir mexendo no celular, e a gente faz muito isso. Mas a Uhum. leitura já não dá, você tem que soltar o livro pra pegar o celular, entendeu? Exato. E assim, aí, gente, pode ser até uma coisa meio tóxica que eu vou dizer. Mas eu sinto que quando eu tô lendo e não estou mexendo, por exemplo, no TikTok incansáveis vezes ali na tela ou no Instagram, eu sinto que eu tô fazendo algo mais produtivo pra mim mesmo, assim. Eu acho que não é um tempo tão perdido. Eu acho que o ócio, ele é importante em alguns casos, porque se você não tá fazendo nada, você não tá sendo produtivo. Eu acho que o ócio, ele é importante. Mas, por exemplo, a gente ficar rodando ali nas redes sociais, gente, quantas vezes a gente tá mexendo no celular e a gente tá rodando o TikTok ou o Instagram e aí você para pra ver um vídeo. E aí, por exemplo, você tá vendo um vídeo de receita de torta. E aí o Instagram, o TikTok, ele só vai começar a te entregar vídeos de receitas de torta. E, consequentemente, você entra numa espiral que você tá vendo a mesma coisa o tempo inteiro e você não sai daquilo. E o Sim. livro, ele vai te entregar um desenvolvimento de uma história, uma narrativa, enfim. Tô comparando coisas que não tem muita relação ali. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Mas em relação à atenção mesmo e produtividade, eu sinto que quando eu tô lendo um livro, eu me sinto mais produtivo do que se eu estiver mexendo na rede social só por mexer, sabe? Com certeza, com certeza. A gente entra num loop de tipo, ah, vou mexer um pouco aqui. Aí chega uma mensagem, aí tu vai pro WhatsApp, aí você volta pro Instagram, aí você fica nesse loop enquanto vai ver 2 horas. 2 horas, porque Sim. você literalmente não fez nada. 2 horas lendo um livro, eu estava lendo. 2 horas não mexendo no celular, você não fez nada. E, Exato. gente, é assim, 2 horas lendo um livro, você lê fácil, fácil umas 60 páginas para mais. Então, olha só o tempo que às vezes a gente perde versus o quanto que a gente poderia estar lendo, né, também. E só um último comentário que eu lembrei agora, antes da gente começar a falar das leituras. Eu voltei a trabalhar presencial essa última semana. E eu tô lendo bastante, porque eu tô levando o Kindle comigo, os dias que eu não vou de carro, eu fico lendo no transporte. E assim, uma coisa que eu percebi, as pessoas não tiram a cara do celular. É Uhum. surreal, sabe? É surreal as pessoas grudadas no celular. Tem hora que você não consegue, tipo, dar um peido no trem, assim, que tem 55 pessoas em volta de você, que você não precisa se segurar porque tá tão apertado que você não consegue. Mas as pessoas dão um jeito de ficar com o celular na cara, assim. Eu tô achando surreal isso. Sim. A pessoa escora o Uhum. celular na sua costa. Sim, é. A pessoa põe o celular na Exato. outra pessoa, ou então o Escora em celular tá você. tá muito perto do olho, assim, porque não tem espaço, mas a pessoa tá lá rolando o Instagram no celular. Eu falo: "Gente, esse povo tá tudo louco". Mas uma coisa que eu acho interessante, pelo menos no horário que eu pego o trem para ir para o trabalho, eu pego ali em Esmeralda também, igual a Di. E aí uma coisa engraçada é que às vezes eu vejo as pessoas com Kindle ou com o livro físico na mão. Já De vi, mas manhã, bem né, e pouco. isso não é, ó, majoritariamente as pessoas que estão no mesmo vagão que você, mas isso é uma coisa que eu vejo direto, assim, as pessoas estão lendo alguma coisa ou no Kindle. Mas, gente, é um caso muito raro, se fosse a mesma proporção de celulares sendo usados, estava bom, mas não. As Não, pessoas é, estão muito eu mais no vejo eu celular jogando percebi tigrinho. Gente, eu vejo muita gente jogando tigrinho. Eu achava que isso não era, isso eu mas não eu Não é vi vejo real. muita ainda. gente jogando tigrinho. Vejo muita Isso é gente jogando coisa de tigrinho no trem. computador, não, a gente viu. Não, é É, verdade. Achava que fosse uma coisa muito mais nichada, mas eu vejo muita gente jogando tigrinho no trem. doideira, né. Mas enfim, vamos à leitura do mês às leituras do mês, que é a pauta de hoje. Acho que a Vamos. gente pode só passar, Rafa, pelo Cozer das Pedras, o Horror dos Ossos, Sim. porque já teve episódio. Então, foi a primeira leitura de março, tanto minha quanto sua, mas foi a leitura combinada para a gravação de episódio para o podcast. Esse, quem quiser saber mais sobre o Cozer das Pedras e o Horror dos Ossos, do Patrick Torres, tem episódio.
Já foi ao ar, Rafa? Agora eu fiquei na dúvida. Já foi ao ar, foi dessa semana, o Foi da episódio semana. dessa semana. A Pessoa Foi dessa Perdida, semana. gente. Então, já tem episódio no canal. Vá lá conferir, que ficou bem interessante. Recomendamos muito a leitura de Patrick Torres. Com certeza, gente, vale super a pena, é um livro que o Ed gostou muito, mas a gente conta muito mais detalhes nesse episódio. Se você está ouvindo aqui, termina de ouvir esse episódio, depois vai ouvir esse episódio do Cosé, que tá bem legal também. Rafa, fala aí a sua primeira leitura do mês de março para nós. A minha que se estendeu de final de fevereiro para março. Foi Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn, né? Isso. E eu achei um livro bem interessante. Diferente do da Abby, né? Porque assim, a Diva realmente escreve detalhado. Ela entrega. Ela entrega. E da Julia Quinn, ela teve uma parte que eu fiquei tipo, nossa, que saco. Que não tinha muito um roteiro. Não tinha muita convivência com a família, não tinha uma parte muito além do casal, né? Mas assim, foi bem legal a parte da mulher naquela época, né? Se sobressair, ser uma pessoa que estudava, que ajudava o pai, que fazia mais do que as outras mulheres da sociedade que só abordavam. Então, essa parte me pegou bastante. A Julia Quinn, de um modo geral, acho que ela entrega muito a questão da mulher, acho que até pegando o título do livro que você leu, fora do padrão mesmo. De trazer para mostrar naquela época uma mulher que fosse mais diferenciada, que não aceitasse, mais empoderada, isso, que ela não aceitava a submissão e pronto. Isso ela entrega bastante mesmo. Mas, de fato, é um ritmo diferente de ler a Abby Jimenez. Eu sou fã das duas, mas a Abby Jimenez, ela traz o panorama familiar em volta e amizades muito mais enriquecido de conteúdo, de narrativa, do que a Julia Quinn. E você, Rafael, o que você leu depois de ler O Cozer das Pedras? Então, pessoal, eu li Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Esse Shelby aí Van eu quero Pelt. saber, você tinha me falado mesmo. Sim, esse livro, gente, ele vai ser adaptado para um filme da Netflix agora em maio, no dia 8 de maio. Essa adaptação vai ser lançada lá na Netflix. E a gente vai conhecer aqui a Tova. Ela é uma senhora de 60 anos e ela trabalha como faxineira num aquário da cidade, Powell Bay, que é uma cidade ali da Califórnia. E essa é uma cidade meio litorânea, assim. Tem um mar ali, ali na costa, né? Então, é uma cidade que ela tem muitas coisas relacionadas ao mar mesmo. Só que acontece? A Tova, ela tá passando por um processo de luto há um tempo já, porque o marido dela morreu de câncer. E quando o filho dela tinha 18 anos, ele desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E depois de tantas investigações, a polícia acha que de fato ele morreu. Muito que bem. A Tove, ela trabalha nesse aquário e ela conhece todos os animais desse aquário. Então ela ela conversa com os peixes, ela sempre fica brincando, né, que ela fica limpando o vidro ali dos aquários e ela acaba tendo uma relação de amizade ali com os animais. E o animal que ela mais tem uma conexão, assim, é com o Marcelos, que é um polvo gigante do Pacífico. E os polvos, para quem não sabe, eles são animais que têm uma inteligência muito bizarra, assim. Eles fazem umas relações de conexões com coisas e tal, que só os povos sabem. E nessa história é interessante porque, além da visão da Tova da história, a gente vai ter a visão também do Marcelos sobre essa história. Então, tem alguns capítulos aqui nesse livro que o Marcelos vai narrar a história dele, ou a visão dele de mundo ali através desse aquário onde ele vive. Então, a Tova, ela trabalha nesse aquário, tá tudo bem lá, e aí tem um dia que ela vai resgatar o Marcelos, porque o Marcelos, ele, de vez em quando, ele foge do aquário. Então ela vai buscar o Marcelos lá numa sala, e lá encontra ele lá, e ele agarra no braço dela por conta dos tentáculos, e ela fica com várias marcas vermelhas por conta daquela ventosa que os povos têm nos tentáculos. E daí ela começa a ter uma relação com ele, assim, de amizade mesmo. Toda vez que ela vai lá para o aquário, depois que ela teve esse incidente, ela sobe em cima do tanque dele, assim, ela dá a mão para ele, então ele pega na mão dela, eles começam a conversar, tal. Só que aí tem um ponto nesse livro que a gente vai ter uma terceira visão, um terceiro personagem que vai entrar nessa história, que é o Cameron. O Cameron é um homem ali de aproximadamente 30 anos, e a vida dele é toda ferrada. E é um cara que não para em emprego nenhum, ele faz parte de uma banda que também ninguém conhece,
E o melhor amigo dele que fazia parte dessa banda, ele vai se tornar pai, ele casou, então ele tá numa outra vibe, ele vai sair da banda. E o Cameron, ele não tem mãe, ele não tem pai, foi criado pela tia, e a tia dele fala assim: olha, se você precisar de ajuda, posso te ajudar e tal. Só que ele tá numa fase que ele não quer mais ajuda de ninguém, ele quer conquistar as coisas pelos termos dele. E ele descobre um cara milionário que mora em Soil Bay, nessa mesma cidade onde tem um aquário ali onde a Tova trabalha, e ele vai atrás desse cara porque ele tem certeza que esse cara é o pai dele e esse cara ele vai ter que pagar todas as custas que ele não deu para ele ao longo da vida dele. Então o Cameron vai para Soil Bay para ir em busca desse pai que ele nunca conheceu. Só que aí, gente, o Cameron, ele vai, ao longo do livro ali, ele vai trabalhar no mesmo aquário que a Tova, e aí coisas vão começar a acontecer a respeito tanto da vida do Cameron quanto da vida da Tova, e o Marcellus vai ter uma parcela nisso tudo, nessa história. Eu não vou contar aqui, porque essa é a graça de toda a história, mas esse é um livro que, assim, eu dei nota 3 para ele, eu achei um livro bom, eu não achei um livro espetacular, assim, falei, nossa, eu achava que eu ia chorar horrores e tal. Ele tem algumas partes que são bem emocionantes, porque ele vai falar muito de saúde mental, dessa parte da Tova pelo fato de ela ser uma senhora sozinha, ela morar sozinha, ela ter um emprego também meio solitário, né, ela vai faxinar ali o aquário depois que as pessoas vão embora. Então ela tem um grupo de amigas ali que são as tricoteiras, que ficam ali com ela, que seriam como se fosse um grupo de apoio também para ela ali, mas elas são muito fofoqueiras, tal, porque são todas senhorinhas também. Daí a gente tem um cara ali da cidade que ele é dono de um mercadinho, que ele é meio que apaixonado pela Tova, né, então ele se preocupa com ela também, mas ela é uma mulher muito independente, ela não quer saber de ajuda de ninguém, porque ela consegue fazer tudo sozinha. Então, ao longo do livro a gente vai vendo que essas coisas que a essas coisas que a Tova tinha, essas convicções sobre ela mesma, elas vão sendo desconstruídas ao longo do livro. Então, eu gostei bastante, assim, ele tem uma parte ali sobre o Marcellus também que é bem legal, porque ele chama o aquário de cativeiro. Ele fala, tô há 1.340 dias no cativeiro. Aí depois passa o outro capítulo, eu estou há 1.345 dias no cativeiro. Então, porque ele conta esses dias, porque o Marcellus, ele já é um povo velho. Ele já tem mais de 10 anos e, segundo ali o que o livro traz, né, ele já é um senhor. A vida dele está acabando já. Ele não tem tantas forças para sair do aquário mais tanto quanto ele tinha antes. Então tem toda essa contagem regressiva também da vida do Marcellus, né. Mas eu vou deixar para vocês assistirem o filme quando o filme for lançado em maio, mas foi um livro que de fato eu gostei bastante, achei que ele trata de assuntos, assim, de uma forma muito gentil, então eu curti a leitura e recomendo para vocês também. Nossa, bem diferente, né. No começo, quando você estava explicando o livro, eu lembrei daquele livro do gato que eu tô lendo, que é Aham, eu não terminei ainda, gente, ó, um absurdo. Eu começo 55 livros e aí eu não terminei. Adotados pelo Gato, que é mais ou menos essa Adotados pelo Gato. pegada. Ele tem a visão do gato e das pessoas que interagem com o gato no livro. É bem legal, mas ele não tem ritmo, então eu tô lendo ele meio aos pouquinhos. Uhum, sim. É, mas esse livro, assim, ele tem um ritmo, mas eu achava que ele ia para um outro caminho. E na verdade não, ele vai para outros caminhos, o que é interessante também, mas eu achei que, sei lá, ele dá muita volta, sabe? Fica tudo no mesmo tema o tempo todo e tal. Acho que a gente poderia ter explorado outras coisas também a respeito do próprio filho desaparecido ali na história, mas são coisas da vida, né? Mas é isso. Entendi. E você, Di, qual foi a sua próxima leitura depois de Cozer das Pedras e O Rei dos Ossos? Eu tinha lido antes, na verdade, um livro, que acho que foi igual a Rafa comentou, que ela leu na virada do mês. Eu estava lendo Um Amor Problemático de Verão, que eu tinha me embolado com as minhas leituras, acho que em fevereiro, e comecei muita coisa, não terminei nada. Aí eu estava injuriada, e eu falei, eu tenho um livro da Ellie Hazelwood aqui, eu vou tentar por ela, porque geralmente o romancezinho me salva. E Uhum. aí eu li O Amor Problemático de Verão, que é aquele romance da Ellie Hazelwood que tem o romance O Age Gap. Age Gap, que é a diferença de idade e tal. Achei um porre o livro. Eu li ele inteiro, mas assim, a menina tem 20 e poucos anos, é super inteligente e tal, mas ela meio que se apaixona pelo melhor amigo do irmão mais velho dela, que já tem 38 anos, eu acho. E aí, cara, eles ficam o livro inteiro num blá blá blá, escassachê de ai, não posso, ai, por conta da diferença de idade, e ai, não sei o quê.
e o cara é chato, e aí ela é chata, eu acho todo mundo chato, e eu não gostei. Eu devo ter dado 3 estrelas, eu acho. Acaba, pelo amor de Deus. Oi! Né, Rafa? Fica aí a desrecomendação da Di sobre esse livro. Sim, eu não recomendo. Gente, eu sou muito fãzinha de Ellie Hazelwood, mas é o segundo Uhum. livro dela que eu não gosto. Aquele lá do A Noiva, também não gostei. Ai, Foi A não. Noiva? A Noiva. Não Eu dá não pra mim também. gostei. Não E esse consigo. aqui eu também não gostei, gente. Achei muito chato, um porre, assim. Cara, tudo bem, a diferença de idade ser uma questão. A gente tem muitos outros livros sobre isso. A gente tem filme, a gente tem muito conteúdo de romance, de clichê, baseado nessa narrativa de diferença de Sim, idade. E aí, quando é o cara que é muito mais velho e já é muito bem sucedido, tem a questão da diferença aquisitiva, que aí eles tratam como diferença de poder aquisitivo e blá, mas ai, eu achei muito chato os dois. E, ai, não gostei. bom, então é Não isso, tá, gente? recomendo. Fica aí o apelo Rafa, da Di pra vocês amiga, não esse eu lerem. não vou emprestar, porque esse é Por muito ruim. favor, eu printei você falando, não, mas na hora de acabar, eu falei, esse eu não quero. Esse não me Esse eu não manda. quero. É E isso. você, Rafa, qual foi a sua segunda leitura do mês? A minha segunda leitura foi Playlist para o Final Feliz, da Abby. E foi Sim. muito bom, muito bom. Assim como o Prometa que não vai se esquecer de mim, foi muito bom, porque assim, ela aborda muitas coisas legais. Tipo, a mulher no luto, e aí aparece um cachorro, e ela vira meio que tutora dele até achar o dono demora a aparecer, aquele romancinho gostoso, sabe? E aí Sim. manda mensagem, e quando vai ver, tipo, eles têm que dividir o cachorro, porque o cachorro gosta dela também. E nesse meio tempo, ela tava num luto que perdeu o marido, não saía de casa, não se cuidava. A amiga dela preocupadíssima, e quando ela vê que tem a tal do do Flumen, que é o tutor do cachorro perdido, vira o auge, amigo dela super maluca, falando, não, você vai ter que sair pra ele, com ele, você vai ter que mandar uma foto. E foi muito boa a leitura. E quando eles Ótimo. começam a se envolver e tal, tem muitos problemas. Ele é um cantor famoso, ela ama, só que ela não lembra que é ele, ela não percebe que é ele. E quando ela Uhum. cai em si, que é ele, ela estava no meio do restaurante, ela fala, meu Deus, o Mac, né? Meu Deus, como que eu passei esse tempo todo vivendo e pra mim era uma pessoa normal. Mas pra ele era muito bom, porque ele queria ser tratado como uma pessoa normal, viver um romance legal e seguir a vida dele. Mas assim, 10 de 10. Excelente. Esse aí, Rafa, a Di já me falou dele, mas eu ainda não peguei ele para ler. Eu acho que agora não tem mais nenhum lançamento previsto por enquanto esse semestre da Abby, mas a gente vai ter um lançamento dela no segundo semestre ainda, que é o The Night We Met. Eu não sei como vai ser traduzido aqui no Brasil, talvez A Noite que Nos Conhecemos, alguma coisa assim. Mas eu também. A Di já falou tanto desse livro, aquele A Vida é Curta também. Vida é curta, eu não li ainda, eu preciso comprar. Eu quero. Playlist para um Final Feliz, A Vida é Curta e aquele Friend Zone, É, Apenas Amigos. Apenas Amigos. Isso. O Apenas Amigos é o livro da amiga da Sloan, que é a desse livro da playlist para Final Feliz. Ela Então, fica viúva nesse outro livro, no Apenas Amigos. Entendi. então, é isso. Mas eu falei pra Di que vamos ver. Talvez eu leia, talvez não. Não prometo, mas quem sabe. E aí, só para a gente já engatar nesse lance de romance, eu já vou comentar minha última leitura do mês, que eu fiz hoje, inclusive, uma hora antes de começar a gravação aqui do episódio, que foi Jogo de Amor para Dois, da Ellie Hazelwood, também. Só que esse livro, diferente do que a Di leu, ele é mais ou menos uma novela, porque ele tem ali cerca de cento e poucas páginas. E, na verdade, eu ouvi ele na Audible, o audiobook. Eu sempre trago algum exemplo aqui da Audible pro podcast. E eu gostei bastante, tá, gente, desse conto, porque aqui a gente vai conhecer uma menina que ela trabalha numa empresa de games. Eles fazem jogos de videogame. E tem um jogo que ela sempre foi muito fã da história, porque essa história ela tem muito a ver com a história que ela tinha com o pai dela. O pai dela lia esse livro para ela quando ela era criança, e depois, quando o pai dela ficou mais velho, que ele ficou doente, ela lia essa história para ele. Então tem toda uma questão de conexão familiar ali em relação a esse livro. E ela
E aí o que acontece? Ela vai receber uma proposta da empresa onde ela trabalha, do chefe dela, falando: ó, a empresa quer desenvolver esse jogo, só que para desenvolver esse jogo a gente vai precisar desenvolver junto com uma outra empresa, que são, tipo, eles são rivais dessa empresa. E além da empresa ser rival, próprios funcionários dessa empresa, eles também não se batem. Considerando experiências de outros eventos que eles tiveram juntos, sempre deu algum BO, porque um lá brigou, ou o outro jogou alguma garrafa na cabeça do outro, enfim, então sempre rola alguma treta. Então, o que que acontece? Nessa história a gente vai conhecer a Viola e o Jesse, e eles trabalham em empresas diferentes, mas eles vão ter que se unir ali para poder desenvolver esse jogo. E aí essa empresa que vai contratar para desenvolver esse jogo, eles têm a brilhante ideia de mandar todas essas 2 empresas para uma casa, assim, como se fosse uma estação de esqui, onde eles vão ficar hospedados num hotel lá, super chique e tal. E eles vão ter que se forçar a conviver para que eles consigam arranjar alternativas ali para desenvolver o jogo da melhor forma. Então as equipes elas vão ter que se integrar de alguma forma. Só que a Viola e o Jesse eles têm um passado meio assim, porque eles já se conheceram no passado, porque a Viola foi se candidatar para uma vaga numa empresa onde o Jesse trabalhava. E no mundo dos jogos, majoritariamente, são homens que trabalham. E aí o chefe do Jesse foi extremamente babaca com ela, falando: "Não, mas aqui só tem homens, você vai vir trabalhar aqui e tal". O que disse machista, né, aquele meme. Então, o que que acontece? O Jesse, naquele dia, ele meio que acolhe ela: "Ah, você não quer tomar um café?". E ela fala: "Não, não, obrigado, eu tô cansada, vou embora". Então ele entende que ela não, tipo: "Ah, não quero papo com você", e vai embora. E ele fica meio traumatizado com esse negócio. E aí, anos depois, eles se encontram de novo, né, por conta desse projeto e tal. E, enfim, então foi um livro que eu gostei, ele é um livro super rápido de ler, ó, na versão física ele tem 176 páginas, para ser mais exato aqui para vocês, mas ele também está disponível em audiobook e também em livro físico, em livro digital, no Kindle, né, para quem quiser. E ele originalmente, ele foi lançado como audiobook só na Amazon. Depois que ele foi disponibilizado ali em outros formatos e quando ele chegou no Brasil, eles também trouxeram nesses formatos físico, digital e audiobook. Mas, gente, é a fórmula da Ellie Hazelwood esse livro, tá? É muito assim, é um romance que se cria dentro de um ambiente de trabalho. Geralmente os livros dela são enemies to lovers, então tem aquela pegada de a menina não gostar muito do cara, depois eles vão se dar chance de se conhecer. Enfim, tem algumas coisas aqui, algumas críticas em relação a como os personagens masculinos eles são representados nas histórias da Ellie Hazelwood, que eu já falei sobre esse assunto com a Indira uma vez e isso me incomoda um pouco, tanto como ela descreve os personagens masculinos e as personagens femininas dela. Mas eu gostei do livro de forma geral, dei 4 estrelas. Eu acho que por ser um livro mais curto, eu senti falta de a gente ter o que acontece depois, Ter então o mais livro ele narrativa. acaba é a mesma coisa que aquele livro lá do Inverno que ela lançou também, que a gente quer saber um pouco mais sobre o que vai acontecer, mas, a proposta do livro eu entendo que foi só contar como é que ia ser esse trabalho em conjunto deles nesse local isolado. Mas é isso, então, eu curti, é um livro super rápido para quem quiser aí bater a meta ainda desse mês, ainda dá tempo. É isso. E você, Di? Só complementando o que você falou, o outro era um conto, não era um livro. Então, quando é conto, Era um até é conto. aceitável não ter mais conteúdo mais narrativo, vamos dizer assim. Uhum. Era isso. Eu tenho mais 2 ainda, você também, né, Rafa? Eu tenho mais 2 Aham. ainda. O próximo livro que eu li dentro de março chama O Códice de Aurora, da autora Bianca Leopoldo. É uma colega, eu conheci ela numa comunidade de corrida. Ela, a partir dessa comunidade de corrida, ela fez para fazer um clube de leitura. Ela estava nessa mesma comunidade de corrida que eu, e lá de vez em quando as meninas falam sobre leitura também e tal, e trocam figurinhas, vamos dizer assim, indicações de livros e Kindle e tal. E aí ela veio com a ideia de fazer um clube do livro só de meninas, sem custo nem nada, era só fazer um grupinho ali pra gente escolher livros todo mês e falar sobre isso. A gente participou por alguns meses, depois o pessoal estava todo mundo estavam todas muito corridas, meio que não foi pra frente. Mas eu continuei acompanhando a Bianca e ela já tinha comentado que ela estava escrevendo um livro na época. Tinha lido alguns contos dela, algumas coisas que ela tinha mandado nesse grupo. E aí, cara, sabe aqueles livros assim que foi uma gratíssima surpresa? Não que eu fui ler sem expectativas, eu fui com expectativas, porque os contos que eu já tinha lido dela estavam muito bem escritos.
muito gostosa ler os conteúdos dela. Então eu fui pro livro, mas assim, com um pouco de expectativas e tal. Mas eu fui surpreendida, assim, positivamente, totalmente. É uma leitura muito gostosa, ele tá disponível no Kindle Unlimited ou para comprar no e-book, né? Ele não tem o livro físico. E o que que a gente tem nesse livro? Ele é uma romantasia, ela cria ali um universo fantasioso, onde existe uma sociedade secreta em que as pessoas meio que lidam com os elementos básicos ali, astronomia, astrologia, hermetismo, um pouco da parte ali de terra, tá? Tem essa questão. Então ela cria ali chamou a Ordem do Selo de Thoth, não sei se é assim que pronuncia. É uma seita. Só que dentro dessa seita, as pessoas elas reencarnam de tempos em tempos, meio que para terminar o que ela veio proposta nessa terra a fazer. Que essa história está acontecendo é a reencarnação de uma pessoa que foi uma figura muito importante no século XVI, dentro dessa sociedade que ela criou. A mulher foi assassinada lá atrás e ela volta para cumprir o legado dela dentro desse contexto. E, cara, ela criou um universo muito gostoso de ler, assim, de você ir acompanhando e tal. A menina, que é a reencarnação dessa personalidade importante, ela cresce totalmente sem saber quem ela é. Eles têm uma rigorosidade, vamos dizer assim, das pessoas nascerem sempre dentro ali da sociedade e ficarem todas fechadas ali entre elas. Mas por algum motivo ela é tirada desse seio, dessa comunidade, quando ela nasce. Ela nasce em segredo ali, ela é uma filha meio que fora do casamento, e o pai coloca ela para viver no mundo normal, vamos dizer assim. E ela cresce se achando estranha a vida inteira, enfim, ela tem várias questões com ela, até que ela vai parar nessa sociedade por uma questão, e aí ela começa a descobrir de fato quem ela é. E aí ela entende que ela tinha algumas visões, algumas coisas de uma outra menina, de uma outra mulher, e ela não entendia. Os pais adotivos falavam que era ela louca, que não fazia sentido e tal. E aí ela começa a se encontrar e se entender em tudo isso. E aí, no contexto dessa história, eles resolvem a questão do passado que tinha ficado meio que pendente porque ela foi morta no metade do caminho, vamos dizer assim. E aí tem todo um romance também, ela reencontra o amor da vida dela lá do passado também, que ele também tá reencarnado e tal. Então, eu achei muito gostosa toda a construção da fantasia, da história, do romance, cenário, as descrições de cenário dela eu achei incrível. Tipo, muito gostoso de ler mesmo. Super recomendo. E eu fiquei de chamar ela pra vir gravar um episódio. Eu vou chamar. Vem aí então, né, Di? Vem. Mas foi assim, atativas totalmente superadas e superadas. Foi uma leitura muito gostosa. O livro tem 284 páginas, acontece muita coisa. Quando o Kindle bateu uns 80%, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar tudo solto, não vai acabar, porque o livro tá acabando. Aí eu fui até conferir quantas páginas tinha, falei, não, gente, não vai dar certo isso aqui não. Sabe quando dá aquele medinho assim, você Começa fala, a dar meu, desespero. dá um desespero, porque já lemos muitos livros em que chega nessa parte final assim, o autor não entrega, larga um monte de ponta solta, aí você fica sem respostas. Ele perde a mão. Ele perde a mão. Ela não perdeu a mão, ela entregou todas as respostas, ela amarrou todas as pontas e pra mim foi incrível, foi uma leitura incrível. Ótimo. Boa, Di. A Di, desde que leu esse livro, tá, gente? Ela falou Eu bastante estou dele, assim, pra mim, sim. na época, e agora eu já fiquei mais ansioso pra trazer a Bianca aqui pra gente falar um pouco mais sobre essa história também. Não, e o mais legal de conhecer ela virtualmente, né, que eu não a conheço pessoalmente, é você ter acesso à autora e contar tudo isso pra ela, porque aí eu fui lá no grupo Exato. da comunidade pra contar pra ela, falei: "Cara, eu terminei", e não sei o quê, que incrível, e aí fiquei puxando o assunto ali, foi muito legal. Aí ela: "Nossa, mas você postou esses dias que tá valendo, você já terminou?" Eu falei: "Menina, eu queria mais, assim, eu queria ler mais." Eu tô Foi muito bom. ansiosa, eu quero terminar, eu quero respostas. Sim, exatamente, mas foi muito gostoso. A gente já comentou num outro episódio aqui, é muito diferente quando você lê algo que você conhece a pessoa, ou que você tem contato com o Uhum. escritor, que aconteceu isso com um amigo do Rafa, que a gente foi num evento, acho que em outubro, novembro, e Novembro. tipo, eu nem conhecia o cara nem nada, aí o Rafa veio e falou: "Olha, vai ter um lançamento assim, 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 de um amigo, tal, eu conheço ele há vários anos, eu encontrei ele numa Bienal,
quero ler o livro dele pra ir no evento, vamos? Falei, vamos, tô comprando o livro agora e tal. E foi muito legal a experiência de ler o livro dele e depois ir no evento de lançamento aqui em São Paulo e conhecer o cara e, tipo, fazer perguntas e conversar com ele sobre o livro dele. É muito legal, é uma experiência muito diferente. Potencializa toda a experiência que você teve com a leitura e começa a ver o livro até com outros olhos também. Porque geralmente a gente não tem acesso aos autores, né? A gente fica aí falando, Sim. a Rafa também já tá amando a Abby Jimenez, a gente fala dela e tudo, mas é uma figura que a gente não vai ter acesso a ela. Então, quando você lê algo muito bom, que você tem acesso à pessoa pra dizer isso pra ela, que a gente pode até mandar mensagem pra Abby Jimenez lá no Instagram, mas qual a chance dela ler, entendeu? Qual a Ela chance dela te... respondeu a Bels. Ela Mas, respondeu a Bels. não, tudo bem, acho que não foi um bom exemplo, então, que é verdade, a Bels falou que ela responde. Mas, Responde. enfim, não é tão É algo muito acessível. distante É também. distante. É mais um, tipo, é mais um. Não é aquele uau, você tá conhecendo, aquela pessoa que, mano, como você não imaginou isso? Como que essa pessoa que eu conheço aqui de pertinho escreveu isso? Tão incrível, né? Aham. E você, Rafa, qual foi a sua próxima leitura depois? A minha, eu continuei com a Julia Quinn no O Marido de Faz de Conta. Esse eu gostei muito, gostei Qual que é? muito. O Marido de Faz de Conta. Ai, esse é maravilhoso. É muito bom. A Cecília, ela tem um irmão que é soldado. E ela recebe um bilhete falando que o irmão dela está ferido. Ela viaja, porque o pai dela morreu, então não tem nada a perder. Ela viaja e vai atrás do irmão dela. Chegando lá, não encontra o irmão dela. Mas esse amigo do irmão, o Edward, está lá. Ela conhece ele por cartas, porque ele escrevia trechinhos na carta do irmão para ela. E só que ela não poderia ver ele, só podia familiares. Aí deu um estalo na cabeça dela, ela falou que era a esposa dele. E quando ele acorda, ele está com amnésia. E aí falando, é sua esposa. Ele, esposa? E seguiu, assim, como se ela fosse esposa dele. Eles viveram um romance muito legal. E a gente segue no livro naquela loucura de, tipo, meu Deus, a mente dele vai voltar a descobrir e como que ela vai falar, quando que ela vai falar. Só que segue um romance muito gostoso, os dois se conhecendo, cuidando um do outro, porque ela fica doente, ele fica doente. E no fim eles acabam juntos. Graças a Deus, porque eu não quero ler o livro que eles não acabam juntos. E eu achei muito gostoso. Foi indo, eu li ele no final de semana. Comecei no sábado de noite, no domingo eu terminei ele, porque eu falei, eu quero saber o que vai acontecer. A gente E foi desbloqueou um isso. monstrinho. Bloqueou, porque Já era. o último que eu li hoje, eu comecei domingo passado, só consegui ler 3 capítulos, porque eu tive um monte de coisa pra fazer. Aí essa semana eu disse, eu quero ler meu livro. E aí ontem eu li e hoje eu acordei e não tinha nada pra fazer. Falei, vou ler meu livro. E terminei ele hoje. Isso que você não pegou o costume ainda de ler no transporte público, né? Você tá Ah, lendo amiga, só em casa. eu mal consigo me segurar, não me posso mais ler. Não. Não, assim, Boa. de fato, eu lembro que antigamente eu lia muito livro físico também. Mas até agora, nesse meu retorno, depois de um ano de pouco de home office, eu tô levando só o Kindle, porque eu pus um elástico no meu Kindle, então eu prendo ele na minha mão. E aí o Kindle é mais fácil de você Ah, guardar e pegar de volta entre um trem e outro, ônibus, enfim. Então eu tô achando Até mais porque fácil eu ler o o Kindle. livro dá uma pesada, na nossa bolsa já não cabe mais nada, né? Ainda tem isso. Não, e detalhe, né? Eu achei o máximo. Eu comprei aquela bolsinha de marmita que você me indicou, aos papos aleatórios. E o Kindle cabe certinho no bolsinho lateral da bolsa de marmita. Então eu consigo Entendeu? ter ele na minha mão ali, entre uma troca de trem e uma troca de ônibus, eu guardo ele e pego de novo porque ele tá na bolsinha, em vez de pôr na mochila nas costas. As Muito bom. facilidades da vida. Pauta aleatória, gente. excelente. Mas fica a dica aí, se você tiver uma bolsinha de marmita, tiver uma bolsinha, talvez seu Kindle ele caiba Caiba no certinho também no bolsinho. espaço. Perfeito. Utilidade pública. Utilidade pública. Aí daqui a pouco tá a gente divulgando o link de bolsinha de marmita da Shopee. Da Shopee. Vem aí, gente. É igual o TikTok. Compra aqui no link, aqui laranjinha aqui embaixo. É, as pautas aleatórias. Comente, eu quero que eu vou te mandar no direct. É, Muito bom. Ah, e a última leitura eu terminei hoje cedo. A gente gravou semana passada um episódio sobre as leituras dos anos 2000, nostalgia e tal, que vai ao ar amanhã. É isso, produção? uhum, sim.
Hoje é É 29 amanhã. de março, então vai ao ar amanhã. E aí, nessa de papo de nostalgia e rever as leituras antigas e tal, eu fiquei com vontade de reler O Diário da Princesa, da Maggie Cabot, que é o livro que inspirou o filme lá do Diário da Princesa com a Anne Hathaway. E aí eu peguei ele pra ler no Kindle e fiquei lendo ele ao longo dessa semana. Confesso que assim, a minha lembrança nostálgica era muito mais gostosa do que ler o livro agora. Eu gosto Sempre da Maggie. acontece. É, eu li muito Maggie Cabot ali anos 2000, que foi o auge dela. Ela lançou muita coisa. Eu li muito livro dela. Eu já tinha lido o primeiro do Diário da Princesa, não cheguei a ler as continuações, mas o primeiro eu já tinha lido. Mas a Mia tem só 14 anos no primeiro livro. É uma adolescente sofrendo, chata e com dificuldades, com autoestima baixa. Aí, ai, cara, foi meio cansativo ler assim. A minha lembrança nostálgica era mais gostosa. E aí, eu vou acabar até vendo o filme de novo qualquer dia desse pra voltar essa lembrança boa, mas foi uma leitura gostosa, porque a escrita da Maggie é gostosa. Mas foi meio cansativozinho, assim, sabe? Porque é só uma menininha de 14 anos reclamando que ela é alta, que ela não tem o corpo padrão das meninas da idade dela, e ela fica sofrendo. E aí aquela questão do cabelo que a gente vê muito no filme, né? Que ela tem um cabelo todo armado, horroroso, aí depois a avó, Uhum. depois que contam que ela é princesa, a avó vem e cuida do cabelo dela e o povo faz um botox no cabelo dela. Sim. E aí ela fica mais bonita e tal, enfim. Mas ela tem questões de autoestima, que no livro fica muito mais evidente do que no filme. E ela é bem reclamona, assim, das situações todas, e faz um puta drama porque virou princesa e virou figura pública e tem que agir assim, assado, e eu não quero. Enfim. Mas é gostosinho. Acho que a empreitada de ler os restantes não vai estar rolando. Vou ficar Eu só acho que nesse Eu, era mesmo. mais pela época que você leu, você podia se achar um pouco saber mais um pouquinho deles. Hoje não, hoje a gente tá resolvida. Fala, meu, pô, a gente dá um jeito É, na vida. A gente não cabe mais naquele livro de reclamona chata. A gente faz um coque e vai viver. Então, eu acho que não coube nessa personalidade de hoje. é isso. Arrematou muito bem, amiga. É essa sensação. Exatamente. Porque às vezes, Rafa, tem coisas que a gente lê, livros que a gente lê, que a gente tem uma visão, e depois que você lê novamente, porque às vezes você estava numa outra época de vida, você tinha outras questões ali e tal com você, aí quando você já está muito resolvida, você fala, ai, querido, você tá falando disso agora, Ai, né? que Isso já preguiça! supera. Porque é engraçado, porque a Meg Cabot, eu acho que eu nunca li nada dela, mas eu tenho a impressão que ela é meio a Thalita Rebouças da gringa, assim, porque Sim, a Thalita Rebouças sempre escreveu livros também muito voltado para o público juvenil, ali, principalmente ali 13, 14 anos, até os 17, 18. E a Meg Cabot tem muitos livros, principalmente dessa época do Diário da Princesa, tem aquele Cabeça de Vento também, que foi sim. lançado um tempo atrás, logo depois ali do Diário da Princesa e Eu li tal. também. Então são livros muito Thalita Rebouças, assim, a impressão que eu tenho é essa, Não, sobre é, ela. é bem isso mesmo. E bom, essas foram minhas leituras do mês. Foi produtivo, já que eu estou andando de trem, estou lendo bastante. E Rafa, amiga, qual foi sua última leitura do mês? A minha última foi Um Cavaleiro a Bordo, que eu quero terminar esse da Julia Quinn. Falta só mais um que tá ali em cima da mesa já pra eu passar a mão dele e começar. Foi legal, não foi um dos melhores. O anterior, O Marido de Faz de Conta, pra mim foi mais legal, teve uma historinha mais gostosa. E é da Pop, que ela pega, curiosa, vai pra uma caverna e descobre que tem umas coisas lá. E chegando lá, o pessoal do navio vê ela lá. E ela não poderia estar naquele momento, naquele lugar. Levam ela, sequestra ela, leva ela pro navio. E chegando no navio, tem um capitão belíssimo. E a deixa lá, vulgo belíssimo, deixa ela presa, né? Porque ela não podia falar sobre o que ela viu, ela não podia contar sobre eles até que eles chegassem em Portugal. Então ela acaba indo pra viagem com eles. Nada envolve o romance. Foi algo legal, tal, mas assim, não chamou tanto a minha atenção quanto o Cavaleiro a Bordo. Então, pra mim, foi um livro 4. É, você tá com a série Boa. toda aí já, não tá? Já, São falta 4 essa última. livros. É. Eu tinha uma lembrança de que eu tinha gostado bastante dessa série toda. Da série toda. É, tem É, algumas partes bem bacanas. Mas tem uns outros que você vai indo, indo, indo. Tem muita enrolação. Fica tipo, meu, tá bom.
Eu não sei se porque eu li tudo numa tacada só, porque esses daí, se eu não me engano, eu acho que eu comprei, tipo, um atrás do outro, assim, fui lendo, li um, comprei o próximo, aí li, comprei o próximo, e foi muito rápido. Mas eu tinha uma lembrança de que todos eles eram muito bons. São bons. Só que não é que aquilo, né? É de autor para autor. Eu É que a já gente fica não dos comparando, autores. né? Eu já falando dos autores, eu já li 2, mas Porque eu tem já umas posso estar partes, julgando, sabe? sim. Entendeu? Tem umas partes que fica meio perdido. Tipo, tá contando uma história que não precisaria estar ali. Mas, Entendi. pra uma pessoa que não lia nenhum livro no ano e leu 4 livros em março, assim, muito bom. Não, mas você já leu quantos livros esse ano? 6. 6. Olha aí, quem diria? E veio aí. Uma Não, leitora superou, bateu a romancista. meta e dobrou. Uma leitora. Uma leitora. Uma leitora, ela. Acho que esse é o saldo do mês, então. Trouxemos 11 indicações, não porque tiveram as leituras ruins no meio, mas trouxemos a informação de 11 livros para vocês nesse episódio. Pra Mas foi não mais leiam positivo. todos. Mas foi mais positivo que negativo. Se a gente for parar pra Sim, pensar, até o que foi saldo bom. foi muito positivo, foi muito bom. Só teve um que você não indica. O resto a gente falou que é mais ou menos, a gente não compreendicou. Podem ler, gente. É bom. É, boa. Então fica aí, gente. 10 indicações de livros para este episódio. Então, Rafa, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio. É a primeira vez que a Rafa participa, a gente espera que ela participe mais vezes, né, Rafa? Para trazer outros livros e outras indicações que valem sim a leitura e não aquelas indicações de falar, ah, não, que porra, igual que a gente trouxe aqui algum livro da Hebe. E, Rafa, então, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso episódio. Gente, muito obrigada. Foi muito bom. Ano passado, quando vocês lançaram, eu fiquei tipo, meu, eu não li. Como que eu vou participar? Como que eu vou participar? E hoje, vendo a mudança, eu falei, gente, que evolução. E essa evolução, graças a vocês, nos indicaram um livro maravilhoso. E espero participar mais vezes. Sem menos ansiedade, menos nervosismo, tudo bom, mas muito obrigada, gente. E foi sem pressão, tá, gente? Porque assim, quando a gente lançou o podcast, todos os amigos que já tinham rotina de leitura, a gente foi avisando, ó, você vai participar sim. Vamos gravar, vai estar lendo um livrinho. E a gente foi, mas com a Rafa eu não fiz pressão. Deixei acontecer, entendeu? E aí a leitura coletiva deu certo. E estamos E aqui. aí, eu não Os- entreguei todo... E eu não entreguei qualquer coisa, porque quando fiz acontecer, aconteceu. É isso. Gente, só basta querer. No fim das contas, esse é o grande segredo, né, Rafa? Só basta querer. É, tem que querer, tem que querer. É Como isso. tudo nessa vida. Exato. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar algum desses livros ou quiser dar opinião, falar pra gente o que achou também, vai ter o post lá no Instagram. Aproveita e segue a gente, @amigoselivroscast, que a gente vai adorar saber a opinião de vocês. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.